Quando a polícia não tem pistas, às vezes ela recorre a investigadores paranormais. Vocês acreditam em médiums? Senta aí que eu te conto. Bairro de classe média, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Uma cidade perto de Chicago. Dezembro de 78, Margarete vai até a farmácia que o filho Robert trabalhava. Era aniversário dela e ela foi buscá-lo. Eles iam fazer uma pequena comemoração em casa. Quando Margaret chega na farmácia, Robert pede para ela esperar um pouquinho, porque ele ia na rua rapidinho falar com um empreiteiro sobre um trabalho. Margaret diz que sim, que esperaria. Uma colega da farmácia oferece a jaqueta para Robert, porque estava muito frio na rua. Na verdade, a jaqueta era dele. Ela devolveu para ele. Robert coloca a jaqueta e sai. Enquanto a mãe espera, ela percebe que já tinha passado muito tempo. Ela sai na rua e não vê nem sinal de Robert e nem do empreiteiro. Simplesmente sumiu. Margaret avisa a família imediatamente. Todos começam a procurar Robert. Eles andam pelo entorno da farmácia, pelo bairro, pelas proximidades, mas não tem nenhum sinal dele. Então a família corre para a polícia. Eles informam o desaparecimento do filho de 15 anos nas proximidades de Des Plaines. O detetive Joseph ficou encarregado do caso. O filho do detetive estudava na mesma escola que Robert. Isso deixou ele bastante comovido. A polícia vai até a farmácia falar com o dono, com o chefe de Robert. Ele diz que o empreiteiro foi na farmácia fazer um orçamento de umas prateleiras e ele saiu antes de Robert. O dono da farmácia fornece para a polícia o primeiro nome do empreiteiro e o telefone. São só essas informações que eles tinham. A polícia pega essas únicas pistas e vai checar. Tanto a polícia como a família descartam a possibilidade de Robert ter fugido por conta própria. Robert tinha muitos planos e não tinha envolvimento algum com nada ilegal. Através do primeiro nome e do telefone, a polícia consegue descobrir quem é o empreiteiro. E já ficam sabendo que o passado dele é muito sombrio. Ele já havia cumprido pena por abuso, vocês sabem do que, contra um adolescente. O nome dele era John Wayne Gacy, um dos maiores serial killers da história dos Estados Unidos. Mas a polícia ainda não sabia disso. Ele colocava a maioria das vítimas, que eram jovens e adolescentes, embaixo da casa dele. Eram dezenas de vítimas. A polícia não tinha ideia com quem estava lidando. É claro que quando a polícia descobre que era com essa pessoa que Robert foi falar, eles ficam apavorados. O detetive Joseph vai até a casa de John Wayne Gacy. Gacy fala para a polícia que não falou com Robert e que nem o conhecia. Mesmo assim, o detetive conseguiu um mandado judicial para entrar na casa de Gacy e vasculhar o que ele quisesse. Nesse momento, Gacy ainda estava na delegacia. Furioso, ele entrega a chave da casa para a polícia investigar. A primeira coisa que eles encontraram na casa foi um saco cheio de roupas. Só que todas as roupas eram tamanho M. Nenhuma delas servia em Gacy, porque ele era robusto, era meio gordinho. Eles perceberam que aquelas roupas não poderiam ser dele. Encontraram também um anel escolar da mesma escola que Robert estudava, com as iniciais JS. Encontraram carteiras de identidade e de motoristas de vários jovens. Eles acharam também um recibo de revelação de foto. Esse recibo era da farmácia onde Robert trabalhava, porque naquela época as farmácias revelavam fotos. Eles pegaram as identidades e as carteiras de motorista e foram checar com a lista de desaparecidos. A polícia não tinha muito, mas tinha que iniciar por algum lugar. Os policiais encontraram dentro do armário de Gacy um tampão que dava ao subsolo da casa dele. Eles desceram por aquele buraco, mas não encontraram nada. Tinha uma espécie de pó por todo lugar. Geralmente esse tipo de pó é usado para reter a umidade. A polícia não desconfiou de nada. Na verdade, não encontraram nenhuma pista que ligasse Robert a Gacy, por enquanto. A polícia resolve colocar 2 investigadores à paisana na frente da casa de John Wayne Gacy, para observar a hora que ele saía, aonde ele ia,
observar os movimentos dele. O tempo passa e eles não encontram nada que provasse a ligação de Gacy no desaparecimento de Robert. Um policial, colega do detetive Joseph, sugere a ele que ele procurasse uma médium. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Policiais procurarem médiums paranormais quando eles não têm pista alguma para ajudarem na investigação. Mesmo sem acreditar, Joseph resolve procurar tal médium. O nome dela é Carol. Quando Joseph bate na porta de Carol, ele diz imediatamente para ela: "Eu tô aqui, mas eu não acredito nessas coisas." Carol disse que quando viu Joseph, ela sabia que o problema era grande. Carol pede para Joseph levar objetos de Robert. Ela costumava tocar nos objetos das pessoas envolvidas e sentia coisas. E via também. Carol pega uma câmera fotográfica de Robert. Assim que ela toca nesse objeto, ela sente um medo avassalador. Ela conta que ela sentiu um medo horrível, ela sentiu tortura, um terror que nunca tinha sentido na vida. Carol diz a Joseph que Robert já não estava mais entre eles, que ele não era o único. Carol fala para o detetive que tem corpos para todos os lados, que eles estavam enterrados todos juntos, no formato de um arco. Carol diz que estava sentindo o cheiro da morte e ela estava falando com um serial killer. O detetive Joseph foi procurar Carol para descobrir aonde Robert estava. Ele não fazia ideia que existiam múltiplas vítimas. Obrigada. Obrigada. O detetive leva um mapa da cidade para a médium. Ela toca no mapa e diz que Robert não estava por ali. Ela diz também que enxergava muita água e canteiros de obra. Enxergava também parte de um nome de uma empresa. Teve momentos durante a conversa dos dois, do detetive e da médium, que ela quis parar, porque ela estava se sentindo muito mal. O que ela sentia era aterrorizante. Carol disse que nunca gostou de ser médium. Ela nunca gostou de sentir e ver aquelas coisas, porque ela sofria muito, ela ficava muito abalada. Mas Joseph não desiste e pede para Carol continuar. Então ela continua. Ela fala para o detetive que o tal assassino era troncudo, era grande e tinha mais ou menos 40 anos. E tinha uma cicatriz no dedo mindinho. Eu disse para vocês, John Wayne Gacy já tinha ficha na polícia e ele tinha sido convidado por Joseph para conversar. Recolheram as digitais dele novamente. Depois disso que Carol falou, o detetive corre para olhar as digitais de John Wayne Gacy. E lá estava a cicatriz na digital exatamente como a médium tinha falado. Outra pista que a polícia tinha é do recibo de revelação de fotos. Eles conversaram com a colega de trabalho que devolveu a jaqueta para Robert. Aquele recibo de revelação era dela. Ela ia revelar fotos pessoais na farmácia. Ela colocou o recibo na jaqueta, entregou para Robert e esqueceu de tirar de dentro do bolso. A polícia não tinha dúvida alguma que Robert havia estado na casa de John Wayne Gacy. Segundo as investigações, eles descobriram que aquele anel escolar que estava na casa de Gacy era de um jovem que havia desaparecido um ano antes de Robert. Sobre as identidades e carteira de motorista que foram encontradas na casa, algumas eram de funcionários que trabalharam com Gacy, todos jovens, e todos eles estavam desaparecidos. Vocês lembram que tinha 2 policiais à paisana cuidando a casa de Gacy? Ele sabia disso e um belo dia ele resolve convidar esses 2 policiais para tomar um café na casa dele. Os policiais aceitam e entram na casa. Só que Gacy não esperava que os policiais sentissem um cheiro horrível. Segundo eles, era um odor de necrotério. Esse cheiro estava saindo da tubulação de ar. É claro que esses 2 policiais avisam o detetive Joseph
imediatamente. A polícia consegue outro mandado e vai até a casa de Gacy. O cheiro veio à tona porque Gacy havia inundado o subsolo, porque haviam corpos lá. Mas devido ao calor, o cheiro veio à tona. A polícia leva John Wayne Gacy para a delegacia. Gacy não hesita. Ele chega lá e confessa tudo. Gacy diz que não tirou a vida apenas de Robert. Ele tirou a vida de dezenas de jovens durante 6 anos. Gacy conta o modus operandi dele. Como ele atraía as vítimas para casa, como ele torturava, abusava e matava. Uma equipe de policiais, investigadores e peritos descem no subsolo da casa. Os corpos estão todos enterrados num formato de arco, exatamente como Carol havia dito. Carol falou do tipo físico de Gacy, que eram múltiplas vítimas e eles estavam enterrados em forma de arco. Todas as informações estavam corretas. Eles tiraram 29 corpos do subsolo da casa de John Wayne Gacy. A comunidade, o estado e o mundo estavam chocados. Como sempre, como um bom predador psicopata, John Wayne Gacy tinha uma ótima reputação. Ele tinha uma empresa de construção, ele era um ótimo amigo, ele ia na igreja, ele era muito brincalhão, muito feliz e as pessoas adoravam ele. Ele tinha 2 filhos e era divorciado. Ele costumava dar festas na casa dele. Ele se vestia de palhaço para entreter as crianças. Que ele era muito bondoso, muito querido e se preocupava muito com os outros. John Wayne Gacy ficou conhecido como o palhaço assassino. Os psicopatas, na maioria deles, não deixam pistas. Ninguém sabe quem eles são. Eles são pessoas normais que andam entre nós. Geralmente, um assassino em série não é o cara estranho. É aquele que dá vontade de convidar para sentar e tomar um café. O detetive Joseph liga para Carol e diz que o corpo de Robert não estava lá. Eles não acharam Robert, só acharam a jaqueta azul que ele estava usando. Os pais de Robert imploram ao detetive Joseph que chamem outra médium que eles conheciam. Joseph aceita e chama a tal médium. Ela se chamava Dorothy. Joseph coloca Dorothy dentro do carro e saem pela cidade para rastrear alguma pista. Dorothy diz ao detetive que ele tem que entrar em cidadezinhas que tenham letras duplas. De repente, eles chegam perto de um rio e Dorothy diz que sentiu a presença de Robert. Era inverno e o rio estava congelado. Eles teriam que esperar a primavera chegar para procurar. Dorothy pega um papel e escreve para o detetive que no dia 19 de abril, 4 meses depois, eles iriam encontrar Robert. Dia 9 de abril de 1979, um outro detetive de outra delegacia de Illinois liga para Joseph e pede para ele se dirigir ao local imediatamente. Esse detetive fala para Joseph que eles encontraram um corpo, que provavelmente era de Robert. Enquanto o detetive Joseph estava indo se encontrar com esse outro policial, ele passa por várias cidades com nomes duplos, com letras duplas. Chegando no local, Joseph descobre que sim, que era Robert. Gacy tirou a vida de Robert na casa dele, enrolou o corpo num cobertor, viajou 100 quilômetros e atirou Robert no rio. Em 1980, Gacy é condenado por 33 homicídios e a sentença dele é a pena de morte. É executado em 94, com 52 anos. Os médiums Carol e Dorothy ajudaram muito a dar uma luz nas investigações do detetive Joseph. Algumas fontes dizem que antes da execução, John Wayne Gacy pronunciou que eles iriam tirar a vida dele apenas uma vez, mas ele tirou a vida de pessoas mais de 30 vezes, debochando e rindo. Um psicopata último grau. Ele não sentia nada. Ele sentia prazer quando ele contava o que ele fez. John Wayne Gacy foi um dos maiores e mais cruéis serial killers da história do mundo. E como sempre, ninguém imaginava, porque eles são pais de família, trabalhadores
e todo mundo adora eles. Em quase sua totalidade, um serial killer psicopata é uma pessoa extremamente agradável aos olhos de todos. John Wayne Gacy tirou vidas de 1972 a 1978, sendo extremamente letal. E até hoje, alguns dos corpos não foram identificados, devido ao estado de decomposição que eles foram encontrados. Vocês acreditam em paranormalidade? Acreditam em médiums? Deixa um comentário para mim. É muito importante para o YouTube entender que vocês gostaram do vídeo. Te inscreve no canal e deixa um like. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero agradecer aos meus 1000 inscritos. Finalmente eu consegui. Quero agradecer muito a minha família, as minhas irmãs, Cláudia e Silvia, meu marido, minha filha, e aos participantes do grupo Sentinela, que me ajudaram na finaleira a chegar aos 1000 inscritos. Alguns deles me chamaram no privado e deixaram um nome, e eu vou agradecê-los. Agradeço eternamente e imensamente a essas pessoas. Vou ter que ler porque eu não consegui decorar todos os nomes. É rapidinho, mas eu preciso agradecer eles. Agradeço a Lucien Santos, Ana Laura, Daniel Martins, Ana Paula, Larissa Dias, Andriele Galvão, Clairton, Patrícia, Maxine Mendes, Luciene, Caroline Souza, Reinaldo Borges, Adriana Leal, Gislaine de Ávila, Clenilson, Dayana, Tatiane Nunes, Feliciano Medina, Miguel Carvalho, Lucy ou Lucy, Escurinho Gamer, Angelita, Sara Gayer Lopes de Lopes, todos os outros que acreditaram em mim. Até o próximo vídeo.